Olá pessoal, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade a mais uma aula do curso básico de teologia pelo IBADEP. Deste modo, eu convido você a pegar seu livro, né? Temos o livro a cada disciplina, livro básico de teologia, e estamos a estudar nessa hora o 4º capítulo sobre teologia do obreiro, né? E aí já vimos nas aulas passadas sobre a chamada, não é? A chamada específica do obreiro, a chamada universal, e também já vimos vários outros pontos a respeito da chamada do obreiro. Só que eu gostaria de, antes de propriamente dar início à 4ª aula, que está no capítulo, que é o capítulo 4 da página 97 do nosso livro, eu gostaria de lembrar que a chamada de Deus, a chamada que Deus faz a alguém e o dom, né? Porque a chamada está muito ligada à vocação. Quando falamos de uma chamada, falamos da vocação dessa chamada. Então, essa chamada que Deus faz e o dom que essa pessoa recebe, ela acontece sem arrependimento, ok? Às vezes, as pessoas até se desviam, né? Terminam até se afastando do Evangelho, deixam a igreja, mas ela não perde essa chamada e nem perde esse dom, ok? Então, deixar bem claro isso aqui, e a chamada e o dom, que é chamada é vocação, e o dom que essa pessoa recebe, ela acontece sem arrependimento. Por exemplo, profeta Abisalão. Abisalão era um profeta, sim, ele tinha uma vocação, que era uma chamada, mas ele tinha também o dom. Era um homem que tinha o dom de uma revelação. E as suas profecias, inclusive algumas delas, aconteceu não só na vida dele, mas na vida da igreja, na vida de Israel e especificamente na vida do Messias. A respeito de Jesus, ele vai profetizar também, e acontece isso na íntegra. Isso lá no seu tempo, na sua época. Outro exemplo disso é Judas Iscariote. Judas era um discípulo de Jesus, foi selecionado, foi chamado, foi vocacionado para ser um apóstolo, né? E tinha dom também. E isso porque quando Jesus vai mandar os seus discípulos de 2 em 2, né? Eles voltam felizes, alegres, porque os espíritos se submetem a eles, e não só isso, mas curas e milagres acontecem no ID, na ordem da evangelização de Jesus a respeito dos discípulos. Judas está lá entre aqueles que expulsaram demônios, que manifestaram curas e maravilhas entre o povo. Então você observe que o fato de Judas ser parte desse apostolado não significa que ele não tinha uma vocação e que ele não tinha um dom
recebido por Deus ali. Então, embora ele não era alguém que havia se arrependido dos seus pecados, ok? Tanto é que ele terminou traindo Jesus e tirando a sua própria vida. E isso é um sinal de que ele não havia se convertido. Ou seja, tanto quanto o profeta que eu acabei de mencionar aqui, Balaão, né? Se eu troquei as palavras, me perdoe, Balaão, né? Então, Balaão se tornou um profeta, porém, ele também morreu sem salvação. Isso porque não havia nele arrependimento. Então, lembrando, a chamada ou a vocação, né, e o dom que alguém recebe é independente de que haja um arrependimento ou não nessa pessoa, ok? Então, isso aí é muito importante para que você tenha uma compreensão. Vamos continuar no capítulo 4, página 97. Nós vamos ter como premissa o primeiro elemento, né, para servir a Deus, né, em relação à chamada e à vocação, que é importante entendermos, é que esse serviço e essa chamada, ela vai exigir de mim, de você, a renúncia de si mesmo, ok? Então, renunciar é algo imprescindível para servir no reino de Deus. Nós temos na página 98 o conceito de renúncia. Renúncia quer dizer ato ou efeito de renunciar. E renunciar significa não querer, rejeitar, recusar de voluntariamente a posse de algum bem, de alguma coisa. Esse é o significado de renúncia segundo o dicionário Aurélio, ok? Então, nesta lição entendemos que a renúncia, no sentido da pregação de Jesus, significa voluntariamente abrir mão dos próprios interesses, da própria vida, para seguir Ele. E certa vez Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Só que a cruz aqui, como alguns até pensam, não é aquele filho, né, que dá trabalho em casa, não é aquele marido alcoólatra, não é aquela filha desobediente, nem nada disso. Cruz aqui está no contexto de renunciar à própria vontade, ok? Então, renunciar à sua própria vontade, isso sim é a cruz, não é? Seus desejos, seus caprichos, renunciar às suas ideologias para se submeter à ideia das Escrituras, ok? Então, nós temos aqui algumas condições para seguir a Jesus. A primeira é ter vontade. Ninguém pode seguir ou servir a Jesus sem ter vontade. Você tem que querer. Jesus disse: se alguém quiser. Então, a vontade é algo que principia o seguir Jesus. Você não tem que seguir Jesus ou servir a Jesus porque alguém faz isso. Não, mas porque você decidiu, você desejou seguir Jesus. Página 99. Renunciar a si mesmo, ou seja, negar a própria vontade. Isso é algo muito imprescindível para quem deseja, a partir do desejo, seguir Jesus. Renunciar bens
pai e amigos. Escute, renunciar bem pai e amigos não é deixar a casa, deixar a sua família, abandonar seus pais. Não, senhor. Está falando de dar prioridade a Deus, prioridade ao reino de Deus. É nesse contexto que você, eu e nós precisamos renunciar pai, mãe, amigos e irmãos, a família, no contexto de dar prioridade ao reino de Deus. E aí Jesus vai dizer: tomar a cada dia a sua cruz. Tomar cada dia a sua cruz é viver a vida de Cristo todo dia. É dizer não ao pecado todo dia. É buscar a vontade de Deus todo dia, né? Não existe esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Você é salvo hoje e amanhã continua se salvando. É claro que eu não estou falando de que Jesus tem que morrer na cruz todo dia para lhe salvar, porque a salvação é única. Uma vez que você é salvo, você está salvo definitivamente à luz de um único sacrifício que Jesus fez. Só que a vida com Deus, a vida de relacionamento com Deus, é algo que se repete todos os dias na minha e na sua vida. Isso é tomar a cruz todo dia, perdoar todo dia, suportar todo dia, vencer seus limites todos os dias. Perdendo para ganhar. Quem quer ganhar, perde, ou seja, renunciar à vida, tomar a cruz, é perder de si mesmo. Perder muitas vezes seu próprio tempo, seus privilégios, seus caprichos, deixar de realizar muitas vezes o que você gosta para fazer a vontade de Deus. É nesse sentido aí que muitas vezes, ou quase sempre, perdemos para ganhar. Quem perder, ganha. Jesus vai dizer: quem perder a sua vida, ganhá-la-á ou salvá-la-á para a vida eterna. Então aqui tem um contexto não apenas um contexto de um futuro após a morte, salvação, mas existe também um prêmio, um galardão nessa vida aqui ainda, que Jesus está dizendo: quem perder, ganhá-la. O perdedor insensato. Quem é o perdedor insensato? Neste ensino, Jesus fez uma indagação de um profundo significado espiritual. Ele, após dizer quem quer ganhar a vida sem ele a perderá, ele está falando que aproveita o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua vida. Nesse contexto, Jesus está falando de ganhar a vida sem a sua presença, de viver a vida sem a sua bênção, sem que ele faça parte desse cenário de existência humana. Então, nesse sentido, não há ninguém que possa aproveitar a vida nesta vida e muito mais na vida por vir, porque ele está falando da vida eterna. Então, nesse sentido, ganhar a vida é ser insensato para Jesus, porque é ganhar sem ele, não é ganho, é perda, ok? Então, na página 102, nós temos aí o espírito sacrificial de Cristo. Ele vai dizer: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, se você deseja servir a Deus, é impossível
não haver nesse serviço implicações de um sacrifício. Vai haver esforço. O serviço ao reino de Deus vai exigir, vai implicar em colocar força, em empenhar tempo, em empenhar muitas vezes valores, dinheiro, né? Você vai precisar sacrificar às vezes algum valor financeiro para investir no reino de Deus, que é você mesmo. Então, isso vai exigir um sacrifício de minha parte e da sua parte. E aí na página 103, nós temos o ato sacrificial. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Jesus está dizendo entre linhas que muitas das vezes eu e você vamos ter que colocar a nossa própria vida em sacrifício vivo em favor das almas que estão perecendo. Então, muitas vezes vamos precisar renunciar o lugar onde moramos, renunciar o que desejamos fazer para realizar a vontade de Deus. Ok? Então, vamos aí então para a página 106 do nosso livro. Serviço do reino de Deus, atender o chamado de Deus no que diz respeito às renúncias que precisamos fazer, vai implicar, nesse sentido, algumas qualidades naturais que você precisa manifestar nessa chamada para servir. E uma dessas qualidades naturais chama-se a coragem. Quando eu falo de qualidades naturais, eu não estou falando de dom, eu estou falando de características pessoais, características que todos nós trazemos conosco e que elas são imprescindíveis na realização do serviço do Senhor. E a primeira é a coragem, força e energia moral ante o perigo, ânimo, bravura, intrepidez, ousadia. Exige do líder espiritual, né, coragem da mais alta ordem, sempre e frequentemente também uma coragem física da sua parte, né? Isso aqui é uma qualidade do Espírito que capacita os homens a enfrentar os maiores diversos perigos da vida em relação à obra de Deus. Então nós temos vários exemplos, né? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, 1 Coríntios 2 e 3, né? Porque chegando nós na Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Paulo vai explicar das lutas que ele enfrentou ao realizar algumas viagens missionárias e dos temores que havia por fora e por dentro. Mas houve a necessidade de empenhar coragem diante desses perigos. Aí nós vamos ver também na página 107 uma outra qualidade natural do servo, que é a diligência, que fala do cuidado ativo em prestar ou fazer alguma coisa. Diligência fala de zelo, fala de cautela, fala de precisão, né? Fala de vigilância também. Isso é algo que muito precisa o servo no que diz respeito à obra de Deus. Uma outra qualidade natural chama-se disciplina. Então, é muito importante que nós venhamos nos disciplinar a si mesmo, disciplinar suas emoções. Você precisa ser alguém bem resolvido emocionalmente, disciplinar o linguajar, né?
que inclusive uma das disciplinas da ética cristã foi com respeito ao linguajar do obreiro, do servo. Então, isso é muito importante. Disciplinar o nosso linguajar, disciplinar várias outras áreas da nossa vida pessoal, ok? Para que possamos ser alguém disciplinado, ok? Até porque você vai galgar uma área de ensino, então antes de ensinar, você precisa ensinar a si mesmo, né? Então isso é muito importante. Antes de ensinar, antes de preparar alguém, você precisa se autodisciplinar, se autocorrigir, se autopreparar, ok? Aí vem uma outra qualidade natural do servo, que é a dignidade, modo de proceder que infunde respeito, honra e grandeza moral. Isso aqui vai falar da conduta moral do servo diante de si mesmo, diante da sociedade e diante de Deus. Quando nós nos deparamos diante da sociedade, precisamos apresentar um bom testemunho. As pessoas precisam saber quem nós somos, não só lá fora, mas também dentro de casa, ok? Isso fala de dignidade moral diante de Deus e da sociedade. Tem também aqui uma outra qualidade natural que eu não só considero uma qualidade natural, mas também uma qualidade espiritual, que é a sabedoria, ok? Conhecimento da verdade e uma instrução, né? Fala da razão, justo conhecimento natural adquirido à luz das Escrituras. Então, a sabedoria, ela é adquirida nesse sentido através do conhecimento da palavra de Deus. É imprescindível que você não tenha um conhecimento bíblico centrado a respeito do Evangelho, principalmente, o Evangelho Novo Testamento. É importante que você conheça toda a Bíblia, mas precisa conhecer as verdades bíblicas do Evangelho. Uma outra qualidade natural é a discrição. Fala da prudência, uma qualidade que se sabe guardar segredo. Diligência, né? Discrição fala de cautela, né? Então precisamos ter sabedoria, discrição, cautela para não gerar escândalo naquilo que você faz, naquilo que você fala e naquilo que você ensina, até mesmo isso, né? Então, a maneira como você se porta precisa ter discrição, discrição no vestir, discrição no andar, discrição na conduta do comportamento que você tem diante das pessoas. Aí vem um elemento bem interessante que é a cortesia. A página 112, cortesia, fala de reverência, né? De cumprimento, né? De ser alguém educado com as pessoas, né? Então, a nossa educação, como você entrar e como você sair, é algo muito importante para que você seja alguém cortês, educado, ok? Rasgando o verbo, né? Então, é educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado, né? Então, não adquir, tudo isso é importante para se relacionar com o público, com as pessoas, ok? Nunca, né, pedir alguém para ficar de pé simplesmente por pedir. Sempre usar um por favor, se você pode, se for possível,
fique de pé, por gentileza. Então, tudo isso é muito importante para se relacionar com as pessoas. O asseio, né? Asseio é uma qualidade também e fala de limpeza, de higiene, né? Então, os trajes pessoais do pregador, de alguém que vai se apresentar ao público, é muito importante para que você tenha uma boa apresentação. Então, estar bem apresentado é muito importante. Ter uma roupa engomada, passada, para você fazer algo, você, afinal de contas, você vai se apresentar diante do público, tá certo? Então, devemos observar a, a pureza, né, pessoal e como você se encontra, como você vai se apresentar diante do público, ok? Da linguagem, né, quanto à higiene corporal também, né? Cortar as unhas, ver como é que está a limpeza do corpo, isso é importante para mim e para você. E aí vem um ponto bem interessante, que é a pontualidade que nós devemos ter, que também é uma qualidade natural do ser. Você é uma pessoa pontual, né? Às vezes nós nos erramos nisso, às vezes nós negligenciamos a pontualidade que nós devemos ter em relação a horário. Quando alguém disser, olha, o culto é às 19 horas, nunca chegar depois do horário. Procurar chegar até mesmo antes do horário, porque isso é pontualidade. E se você é um líder, buscar dar bom exemplo, né? Você lidera algo, principalmente se foi você que marcou esse encontro, que marcou essa reunião, né? Seja um culto, seja um ensaio, ou até fora da igreja, né? Você ser pontual no horário, isso é algo imprescindível. E a integridade e sinceridade, abrir o coração, ser sincero, ser verdadeiro, deixar de fazer aquela maquiagem, né? Tem gente que arrudeia muito as coisas. Ser franco, se você pode, diga porque pode. Se não pode, também diga porque você não pode. Deixar de ficar enrolando e de mentir, né? Porque tem gente que não é sincero, né? Fica mentindo, falando o que não existe. Então, falar a verdade, ser franco, ser sincero, isso é algo muito importante para mim e para você. E aí nós temos aqui algumas qualidades espirituais na página 103, que é muito importante. Essas qualidades espirituais podemos chamar também de características espirituais. E uma delas é a fé. A fé é muito importante para você ser caracterizado, marcado por esse dom, porque a fé aqui é um dom. Aliás, algumas características que eu vou citar aqui são não só dons, mas fruto do Espírito Santo que nós precisamos vivenciar na nossa vida como cristãos. A fé é imprescindível para quem quer servir a Deus e seguir os passos de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, temos uma referência lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma outra característica também espiritual é a santidade. Santidade no sentido de viver uma vida separada do pecado, não das pessoas. Tem gente que se separa das pessoas, né? Mas não é esse o contexto. O contexto aqui de vida santa é viver uma vida separada do pecado.
e de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Porque lá em Hebreus capítulo 12, o texto vai dizer que devemos nos policiar, vigiar, porque existem embaraços, que são coisas que podem, né? Podem ser coisas ou até pessoas que podem nos influenciar ao pecado. E existe o pecado, ok? Existem os embaraços, que são acontecimentos, né? Ou pessoas também, que podem nos levar ao pecado, mas existe também o pecado propriamente dito. Agora também temos uma outra qualidade, que é a humildade. Ser humilde para reconhecer que tudo que você tem não é seu, mas procede de Deus. Humildade aqui não é dizer que você não tem, que você não sabe, ou que você não é capaz. Isso não é humildade. Humildade é reconhecer que você tem, que você é, que você faz ou pode, mas que tudo isso provém da parte de Deus, que não é seu, mas é de Deus e é para a glória dele. Isso é humildade, ok? Uma outra característica também espiritual é a paciência. Então, o servo precisa ter paciência, tem que ter muito equilíbrio emocional, equilíbrio, não é? Para aguardar, saber esperar é algo imprescindível na minha e na sua vida. O espírito perdoador, ser uma alma perdoadora, né? Você não pode ser alguém rancoroso, alguém que não perdoa, porque isso não é a qualidade de cristão. É necessário que você esteja pronto para perdoar, disposto a estender a mão mais uma vez, a segunda, a terceira, quantas vezes assim for preciso. E aí nós vamos finalizando a nossa quarta lição, não é? Aprendendo qualidades naturais do ser e também qualidades espirituais, qualidades que estão ligadas aos dons, mas também ao fruto do Espírito Santo na nossa vida. Deus te abençoe, que eu e você possamos viver essa vida seguindo a Jesus, renunciando a nós mesmos, entendendo que a renúncia aqui não está falando de deixar família, deixar pai, deixar mãe, mas é a renúncia da própria vontade, a renúncia dos próprios desejos para realizar o desejo de Deus. E viver essas qualidades pessoais do ser, ok? Que é viver como seres melhores, uma pessoa melhor a cada dia. Você é alguém que precisa melhorar a cada dia, melhorar seus pensamentos, melhorar as ideias, viver à luz das Escrituras, como um servo e um servo de Deus. Melhorar como uma pessoa, não é? Ser flexível, ser ponderado, ser alguém que está sempre dando uma segunda chance, uma pessoa que abre caminhos, que abre portas e que não fecha as portas, alguém compreensivo, alguém que sabe lidar com as dificuldades das pessoas, alguém pronto para servir e não para ser servido, ok? Deus te abençoe, Deus te ajude a mim, a você, e que possamos ser este servo qualificado, chamado, vocacionado, mas acima de tudo, pronto para seguir Jesus Cristo. Grande abraço e que Deus te abençoe.